Metsuyan Shinkarin, pessoas especiais, esse é o 9º capítulo, Binyan Tefillah, Perek Tet, do nosso Eben Shlemar, do Uribi, esse que traz tanta luz da tradição lituana, o querido Gaon de Vilna. Neste momento nós vamos falar sobre uma das ferramentas espirituais que abrem portas, corações, selam destinos e mudam percepções, que é a Tefilá, que é a oração. A oração não é algo sugênere e nem algo do passado, ou nem é algo que a gente precisa fazer somente agora. A Tefilá tem que ser feita sempre. E o interessante é que, como traz o Gaon de Vilna, a gente tem que se preparar para fazer a Tefilá. Inclusive, existe um machal, ou seja, existe uma metáfora, ou existe uma forma que a gente pode conectar, como fala o Rabino Zami Cohen. Se você vai falar com um advogado, com um médico ou com um juiz, você se prepara para falar com ele. E da mesma forma em relação a Tefilá, já que você vai falar com o rei dos reis, o santo bendito seja o seu nome, você também precisa se preparar para essa Tefilá. Uma Tefilá bem feita, ela é como limpar as mãos, fazer um Netilat Yadayim ao acordar. Quando nós acordamos, fazemos Modeh Lefanecha, agradecemos porque Kadosh Baruch Hu, ele tem bondade conosco, reenvia de volta a nossa alma para o nosso corpo, pela Kabbalah entra pelas nossas mãos, a gente faz Netilat Yadayim, e a Tefilá é uma Netilat Yadayim, a Tefilá é uma purificação que a gente faz não somente com o corpo, com a alma, como também com o ambiente. A gente purifica o ambiente, purifica uma pessoa com a força de uma Tefilá. Então a Tefilá é como é que a gente pode ir até Hashem, é quem subirá as montanhas de Hashem, assim como consta no Tehillim, Haf Dalet é aquele que faz a Tefilá. Então fazer uma Tefilá é, além de tudo, é poder ir ao encontro de Hashem. E tanto isso é verdade que a gente tem muitos casos, tanto na Guemará, como também da própria Hannah. A Hannah, ela trouxe para a gente a importância de conversar com Hashem. Existem formas de conversar com Hashem. Existe a forma através da fórmula, que é o que traz o Sidur, que vem de Seder, que vem de uma ordem, que a gente tem que ter de como fazer a nossa Tefilá, tanto pela manhã, à tarde e à noite, como também tem a forma como a gente reza com as nossas próprias palavras, com o coração, que isso inclusive é um contato que cada um pode ter com Hashem como um amigo, e também tem a Tefilá que a gente faz através de alguns atos. Alguns atos que a gente faz são como uma Tefilá, como Gemilut Hasidim, como consta na primeira Mishnah de P.A. Elo Devarim, essas são as coisas que a gente pode colher frutos agora, como no Olam Rabá. E aquele que faz Gemilut Hasadim, aquele que faz atos de bondade para com seu próximo, é como uma grande Tefilá. O principal da Tefilá, como consta assim e traz o próprio Gaon de Vilna, é a gente quebrar esse orgulho e sim retornar para Hashem. Entender que ele, na verdade, é quem está no comando dessa forma e dessa força que é a vida. Os ensinamentos da tradição lituana falam que a gente tem que fazer Tefilá. Mas existe uma discussão, o que é mais importante, a Tefilá ou o estudo da Torá? Tanto é que a gente tem que, Rabbi Shimon Bar Yochai, ele estava isento de fazer algumas coisas porque o seu estudo de Torá era tão forte, mas ainda assim a gente tem que fazer Tefilá, porque a Tefilá, ela abre portas. Potea et yadehu masbia lehu haratzon, como traz o Tehillim específico para isso. E a Tefilá, ela retira aquele pensamento de korbanot, aqueles sacrifícios, as oferendas. É como a gente estivesse fazendo os sacrifícios. É muito interessante, assim traz o querido rabino da Yeshiva Chabad, Sfat, da formação de Smichá, o rabino Ariel Teitable. Nós pegamos a segunda letra, e o número 2 é uma ideia de beit, de casa. Então o 2 é uma ideia de morada, o 2, tanto que o beit é uma relação de casa. Então a segunda letra do nosso patriarca Abraham é Beit. E qual é o horário que ele fazia a Tefilá? Boker. Então de manhã. Então nós temos a Tefilá de manhã. Assim como, qual é o nosso segundo patriarca? Yitzhak. Vem de Tzad. A segunda letra, Tzohoraim, à tarde. Então, à tarde ele saía nos campos para rezar.
E a terceira letra de Yaakov, que também era Israel, é Ain, de Erev, então de à noite. Então a gente aprende com isso que existem os momentos de fazer tefilá, como consta e traz logo na primeira página do Masechet Brahot, Mematai, a que hora se pode rezar o Shema da noite, mas a gente entende que a gente pode se dirigir a Hashem a qualquer momento. Você pode rezar a qualquer momento. Não existe momento senão agora, e o momento é agora. E é interessante que quando a gente for rezar, a gente pronunciar com as palavras, porque se a gente assim não fizer, a gente está meditando, ou a gente está estudando, mas a gente não está rezando. Então o ato de colocar as palavras em movimento, deixar esse ambiente, é muito importante. O Sefer Yetzirah traz para a gente que as palavras têm força e têm poder de materializar. Esse é o significado tão bonito e como traz logo no final desse passuque, que existem duas partes do sacrifício, o abate e o sacrifício. Mas o sacrifício se justapõe à prece e o abate aos castigos suportados no exílio, na época da destruição. E isso é o que disseram os nossos sábios, assim traz no Masechet Brahot, na página Lamed Aleph, ou seja, 31, o abate feito pelo que seria estranho é adequado. O que é isso? Pela mão de estranhos, é os que não é bem aqui o caso de sacrifícios. Mas o que isso quer dizer? Estranho pode ser tudo aquilo que não seja relacionado com o que está acontecendo agora. E para que a gente não tenha um sacrifício diferente ou estranho, a gente tem que ter a nossa intenção. Quando você vai para qualquer lugar, você coloca no seu Waze, ou você no Uber, você coloca a localidade. Então saiba muito bem para onde sua prece vai chegar.